Olá, meu irmão e minha irmã. Estou aqui hoje para meditar as leituras desse dia de terça-feira, dia 12 de novembro, e de São Josafá, bispo e mártir. Nasceu na Ucrânia, né? Bem, a primeira leitura que eu queria meditar bem é a carta ao Tito, segundo capítulo, de 1 a 8 e de 11 a 14. De 1 a 8 diz: Tu, porém, ensina o que está conforme a sã doutrina. Aos velhos que sejam sóbrios, honestos, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. Igualmente as mulheres idosas que tenham um proceder próprio de pessoas santas, que não sejam caluniadoras, não dadas ao vinho, que ensinem o bem. Que ensine as mulheres jovens a amar seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas de casa, boas, sujeitas a seus maridos, para que para que se não diga mal da palavra de Deus. Bem, essa primeira parte dessa leitura fala primeiro de ensinar a sã doutrina. Nós temos hoje um problema sério. Cada um diz o que pensa na hora que pensa e quer colocar sobre si uma autoridade que às vezes não tem, ou um autoritarismo de quem às vezes teria que ter uma autoridade, mas usa do seu cargo para impor doutrinas estranhas. É muito importante que nós, católicos, estudemos um pouco. Que você tenha o catecismo em casa, os documentos da igreja, saibam quais os sites, por exemplo, vaticano.va, em que você pode pesquisar um pouco sobre a doutrina. Eu não sou padre para ensinar o que eu penso ou a minha opinião. Eu sou padre para ensinar a doutrina da igreja, que é a tradição T maiúsculo, que envolve a Bíblia, e a tradição oral, o magistério da igreja. Eu não posso simplesmente, a não ser que eu diga que eu tenho uma opinião sobre algo que a igreja permita opinar, né? Porque tem coisas que não. Mas nós vivemos avalanches e avalanches de falsas doutrinas, ideologias dentro da igreja, com pessoas que dentro da própria igreja infundem ideologias na cabeça de pessoas, tanto leigos até no clero. E muita gente fica confusa. É muito simples hoje resolver isso. Hoje o acesso à informação é muito grande. Na internet, você pesquisa uma, duas vezes, pergunta para outra pessoa que tem autoridade no assunto. Tenha paciência, seja prudente, pesquise, mas não vá engolindo, às vezes, doutrinas estranhas. Então, ensinar sã doutrina. E a partir dessa, aí sim, a gente vai pedir que os velhos sejam sóbrios, né? Honestos, não caluniadores. Como é feio inventar calúnia. Se você não sabe certeza, não comece a divulgar coisas que você não sabe de alguém. Você precisa primeiro ter certeza, e assim mesmo falar do problema de alguém, do defeito de alguém, sem motivo sério, é pecado grave também. Você deveria usar isso para falar com a própria pessoa, para quem tem autoridade sobre ela. Também nós exorta os jovens a serem regrados, autodomínio, as paixões, gente. Essas paixões, os desejos do corpo são todos nos levam à escravidão. Nós temos que aprender a nos dominar o desejo sexual, a ira, a honra, né? É por isso que a gente tem que estar sempre aí buscando a humildade, ser pequeno, o perdão e assim por diante. Um modelo de boas obras na pureza da doutrina, de novo a doutrina, na dignidade, a palavra sã e repreensível, para que os nossos adversários sejam confundidos, não tendo mal algum a dizer de nós, né? O testemunho, conhecer a verdade, saber argumentar e depois viver uma vida sã também, né? Não um coração rancoroso, não a calúnia, a desonestidade. Nós temos que ser os primeiros exemplos. Também aqui diz: porquanto a graça de Deus, fonte da salvação para todos os homens, manifestou-se, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos das paixões, vivamos neste século sóbria, justa e piamente. A sobriedade, achar a justa medida para cada coisa, isso é o mais difícil. Precisa da graça. Nós não nascemos para viver sem Deus. Olhem para mim, essa questão de conseguir ser livre sozinho é impossível, porque Deus nos fez para Ele.
Então nós precisamos ter uma vida de oração para que a graça possa me moldar. E assim eu possa controlar meus desejos, apetites sexuais, apetites do alimento, de honra, de poder, de querer ser elogiado, de não querer ser contrariado, de alimentar ira, raiva, mágoa, rancor, de ficar virando a cara, de ficar com a cara feia, carrancudo. Tudo isso vem de paixões que só a graça de Deus pode me moldar. Então nós devemos urgentemente nos voltarmos ao nosso Senhor. É isso que está dizendo aqui a palavra de Deus hoje, né? A fim de resgatar, que se deu aguardando a esperança bem-aventurada e a vinda gloriosa do nosso grande Salvador Jesus Cristo. Jesus vai, sim, premiar aqueles que controlam a si mesmo e buscam a sã doutrina. E depois nós temos aqui em Lucas 17, de 7 a 10, um texto curto, mas muito forte. Jesus sempre se humilha, tudo, mas em algum momento ele mostra seu poder divino e diz: qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem depressa, põe-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura fica o Senhor obrigado àquele servo, por ter feito o que ele tinha mandado? Assim também vós, depois de ter desfeito tudo que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Parece dura a palavra de Jesus, mas a gente também tem que tomar consciência, pelo amor de Deus, que nós somos criaturas, nós não somos grandes coisas. Essa falsa ilusão de que nós somos muita coisa porque nós temos muita coisa, porque temos poder ou algum cargo, isso tem que cair por terra. Nós somos criaturas pequenas que amanhã vamos ser comidos por vermes, servos inúteis. Isso parece humilhante no início, mas para mim foi uma das coisas uma descobertas melhores que eu já tive, descobrir que eu sou servo inútil. Porque como sacerdote, eu sou responsável como pastoreio de muita gente, eu tenho que ficar lidando com muita gente, tentando ajustar cada um para que vá para o céu. Mas muitas pessoas não querem, né? Muitas pessoas ouvem, ignoram, ou então resistem. Isso pode gerar em mim uma certa sensação de impotência, tristeza. Mas quando eu reconheço que eu sou um servo inútil, eu não fiz mais do que eu deveria fazer, é minha função, eu confio de que aquele meu ato está, na verdade, sob a custódia de Deus, que é Ele que vai converter. Então, mesmo que as pessoas às vezes resistam, aquela semente que eu joguei pode um dia crescer e dar frutos. Tira o peso das minhas costas. Se eu sou um servo inútil, quando eu erro, eu posso chegar: Senhor, eu errei, eu falei aquilo errado, tira um bem disso. Eu agi errado, eu reagi com raiva, eu fechei a cara para fulano, eu não respondi como deveria, mas faz do meu gesto, tiram do meu gesto um bem, porque eu sou um servo inútil, só o Senhor é Deus. Se eu não fosse um servo inútil, os meus atos ruins teriam consequências muito mais graves se eu não colocasse diante de Deus. Mas como servo inútil, aquele peso, aquele fardo de querer ser e poder, que nós queremos o tempo inteiro, com ilusão, cai por terra. Então, essa questão de Jesus nos chamar de servos inúteis, não fizemos mais do que deveríamos fazer, no final das contas, ele tira o peso das nossas costas. Ele nos coloca como verdadeiras criaturas, que dependemos totalmente do seu Criador. Deus precisaria de mim para salvar alguém? Não. Mas Ele quer precisar porque me ama. Mas Ele sabe que eu sou miserável, que eu sou pecador. Então, quando eu erro, eu posso dizer: Senhor, sou um servo inútil, faz do meu erro um bem. Claro, se eu estiver lutando para não errar mais, né? Também não podemos brincar com isso. Então, meu irmão, minha irmã, larga de querer lutar para ser bom ou boa para Deus. Reconhece a sua miséria e se jogue nos braços de Deus. Fala: Senhor, me faça bom, me faça boa. Eu sem ti nada posso fazer. Ou como São Felipe Neri dizia: não tire a mão da minha cabeça ou eu te trairei em seguida. É assim que os santos se portam. Não queiram ser grande coisa. Reconheçamos sermos servos inúteis, mas servos inúteis amados pelo Criador do Universo, que pode tirar um bem do nosso bem pequeno, humano, mas também um bem do nosso mal quando erramos. Olha só, Ele tira o peso de querer ser alguma coisa. Que Nossa Senhora, que é tão grande, a Rainha dos Céus, foi tão pequena, com poucas palavras no Evangelho, foi uma dona de casa, uma mãe. São José, um carpinteiro,
carregou Jesus no colo, tirou lá do perigo de Herodes, levou para o Egito, depois levou de volta. Com humildade, que eles nos ensinem cada vez mais. Que reconhecemos que somos pequenos, nos faz cada vez maiores. Deus abençoe a todos.